Ele já chega praticamente com uma placa escrita assim, negligente. Foi massa. Fisioterapia não é brincadeira, encaminhamento Se você se profissional. submeteu a receber um valor que está muito inferior àquilo que você acha que merece, é problema seu. A que ponto, né, o paciente consegue contribuir? É normal um fisioterapeuta passar 10 minutos com a paciente e ir embora? Fisioterapia é só massagem? Normalmente as pessoas não percebem a necessidade de fazer fisioterapia até aparecer a dor. Da fisioterapia esportiva, Nitidamente a diferença entre quem faz o dever de casa e quem não faz. o que é que mais a fisioterapia trata? Eu vi gente que não tinha os dois braços e as duas pernas nadando e eu ficava assim, ó. Meu Deus. A responsabilidade é do profissional. É só uma massagem, né? Uma coisinha assim. Eu atendo uma idosa de 85 anos que faz exercício que os atletas do CrossFit fazem. A fisioterapia não resolve, só alivia. Não foi trauma não, mas eu me transformei. Eu não fui mais a mesma pessoa depois daquilo ali, não. Exercício físico substitui a fisioterapia? A única profissão que reabilita paciente é fisioterapia, então isso aí... É fazer, todo mundo faz, né? Trazer resultado já é outra história. O primeiro caso que me vem à mente é o caso de Dona Matilde. Em relação a isso, o que é que o marketing tem contribuído para E ela passava o resto do dia sem beber água para não sentir vontade de ir ao banheiro. que nosso podcast, graças a Deus, está chegando em São Paulo, Rio de Janeiro. Eita, que massa. Ajuda a tirar aquele velho catarro do peito. Isso aí é o mínimo. É o mínimo. Começando mais um episódio Promed Podcast, a sua consulta digital. Antes de tudo, quero pedir para você comentar, compartilhar, porque aqui o assunto é sério, é saúde, e saúde, né, sempre tem que estar da melhor forma. Hoje estamos começando um episódio com uma pessoa fantástica aqui, gente boa demais, né, que a gente gosta do trabalho como pessoa e tudo mais, né, e vamos falar sobre o tema que é fisioterapia não é brincadeira. Bárbara, como é que é isso? Fisioterapia não é brincadeira? Não é mesmo. Com certeza não. E por ser uma profissão muito difundida, muito comum, as pessoas às vezes não têm noção da importância disso. Então, ainda tem muito a associação de que fisioterapia é somente reabilitação, de que fisioterapia é apenas algo paliativo e não resolutivo. Então, às vezes, as pessoas tendem a negligenciar, a subestimar, ou a nem recorrer mesmo precisando, porque desconhecem a importância e desconhecem uma fisioterapia de fato efetiva. Sim. Então, mas de fato, a fisioterapia não é brincadeira. Eu acho que eu não teria escolhido tão bem o título. Então, né, e justamente essa fisioterapia não é brincadeira porque, assim, tem muita gente, pacientes, né, que leva a brincadeira, né, esse tratamento que é muito sério, né? Exatamente. Mas eu não culpo, porque se a gente for falar de conhecimento, quem é que precisa saber qual é a importância da fisioterapia e promover isso, né? Espalhar essa informação? O profissional. A classe precisa fazer isso, mostrar a verdadeira importância a partir da sua conduta enquanto profissional. Então, se você não oferece resultado, se você não oferece efetividade naquilo que você está fornecendo, como é que você vai receber importância naquilo ali? Não tem como. Verdade. E hoje eu vejo assim, por mais que existe, né, uma falta de muitos profissionais na rede social, que hoje é uma coisa que a gente é muito acessível a muitos, né? Então falar sobre mais esse tema, né, que fisioterapia não é brincadeira, é algo muito sério. Eu acho que eu sei que você faz algum trabalho lá no seu Instagram, né, já te acompanho, mas só que assim, falta a presença de muitos profissionais fisioterapeutas falar, né, para explicar mais sobre esse tema, sobre a recuperação, sobre tudo mais. Mas hoje a gente vai tirar alguns mitos aqui das cartolas Com para a certeza. gente apertar a mente da fisioterapeuta hoje, Vamos né? lá. Então, Bárbara, a fisioterapia, assim, ela é para todo mundo? Como é que funciona essa questão da fisioterapia? Como é que é dado o primeiro passo? Vamos lá. É, você precisa ter a necessidade física para poder fazer fisioterapia. Então, parece ser pouca coisa quando a gente fala de fisioterapia ortopédica, que é a minha especialidade, fisioterapia ortopédica e esportiva. E, de fato, se a gente abrir o leque da fisioterapia, a fisioterapia ortopédica e esportiva é uma ramificação desse leque enorme que a gente tem. Só que dentro dessa ramificação, eu tenho características muito variadas de pacientes. Então, dentro da ortopedia, eu vou ter o idoso, que está com declínio funcional, precisando melhorar a mobilidade, melhorar a força muscular, que é natural pelo processo do envelhecimento que vá declinando, mas que a gente pode manter com uma rotina de atividade.
Então, a gente tem o idoso, a gente tem a pessoa que se lesiona, independente de idade. Ela precisa de recuperação, ela Sim. precisa ser reabilitada para resgatar as funções e, caso não haja sequela, voltar à normalidade, quem sabe até ter um condicionamento melhor do que tinha antes de ser lesionado, isso é possível. A gente tem um atleta, o atleta condicionado, o atleta disciplinado, ele está bem, mas ele precisa melhorar porque ele tem que entregar performance, porque ele quer levar pódio, então ele precisa não só se superar, mas ele tem que vencer um adversário. Então, em cada situação dessa, eu vou ter um cenário diferente e uma conduta diferente. Sim. Então, não é simplesmente a pessoa chegar para mim e dizer eu tenho uma dor no joelho e eu tratar todo mundo igual. Então, 10 pessoas com dor no joelho, eu vou ter que elaborar 10 planos de tratamento diferentes, porque um vai ser magrinho, o outro vai ser sedentário, o outro vai ser atleta, o outro vai ser obeso, outro vai ser idoso. Então, eu não tenho como colocar a mesma coisa para todo Sim. mundo. Mas também acontece bastante de ter a surpresa da pessoa achar que porque vai ser idoso vai ser tudo muito leve. Mas aí eu atendo uma idosa de 85 anos que faz exercício que os atletas do CrossFit fazem. Assim como eu oitenta e atendo cinco pessoa anos? 85. Eu coloco ela para fazer exercício de atleta. Não Sim. existe esse título, né? Mas a maioria das pessoas que fazem são atletas. E aí eu coloquei uma idosa de 85 para fazer porque ela está extremamente condicionada para isso. Assim como eu atendo jovens, que eu tento colocar exercícios para idosos condicionados fazerem e o jovem não Não consegue. faz. Então, não é a idade que define mais isso, Sim. graças a Deus, e as pessoas estão começando a entender isso. E eu Que tenho bom. procurado bater nessa tecla bastante, porque chega a pessoa com menos de 40 anos me dizendo que estou com uma hérnia, não posso agachar, não. Vai viver como? Né? Sim. Então, é muito tabu. É muito tabu que as pessoas normalizaram e que precisa ser Sim. derrubado. Só que existe a questão do paciente também buscar se entender mais sobre a sua recuperação, porque muitas vezes vai para um sistema que não consegue atender da melhor forma possível, não é isso? Entendi. Pronto. Agora sim, como é que o paciente vai ter entendimento se isso não partir do profissional? Sim, A responsabilidade é do profissional. Então, isso perpassa pela pauta anterior. Como é que eu vou esperar que as pessoas deem à minha profissão, ao meu serviço, a devida importância, se eu não provar por A mais B a importância do meu serviço entregando o resultado que a pessoa sim, precisa? E isso não significa solucionar completamente um problema, porque tem situações que são irreversíveis e a gente não tem como sanar completamente. Ou porque a situação é muito grave e não tem como resolver absolutamente tudo, ou porque a pessoa pode ter se acidentado, ter sofrido uma sequela e parte daquilo ali vai acompanhá-la para a vida a toda. E a vida gente toda. precisa criar alternativas e adaptações para a pessoa continuar a vida. Então, dentro desse contexto aí, a gente entra na parte de avaliação. Faz parte da avaliação que eu tenha o entendimento sobre o que está acontecendo com o paciente, além do caso clínico, além daquilo que está escrito no papel. Eu preciso olhar para o Sim, paciente e perguntar assim: olha, essa dor lombar que você está sentindo aí aparece em que momento? Quando você faz quais movimentos ou atividades? Ela vem em que intensidade de 0 a 10? Quanto dói? Então, quando você sente essa dor, você percebe que está associada com algo que você fez ou que você deixou de fazer? A gente precisa contextualizar porque dor é multifatorial. E como eu falei agora há pouco, 10 pessoas que sim, apresentem o mesmo problema vão me gerar uma demanda de 10 planos de tratamento diferentes, porque cada uma vai estar inserida no contexto. Então, eu preciso entender o que está acontecendo com esse paciente e dar a ele o entendimento que às vezes falta a esse paciente. Porque o que acontece com a pessoa que chega com dor? Eu recebo muita gente com dor, é muito comum a questão da dor. É difícil a pessoa ter uma queixa não associada com dor. Normalmente as pessoas não percebem a necessidade de fazer fisioterapia até aparecer a dor. Então, por exemplo, se eu pegar um contexto de atleta de CrossFit, o pessoal faz sim, muito levantamento de barra. Se ele tem uma discinese escapular, que é o famoso ombro torto, né? sim. Um braço sobe mais que E o nesse, outro, nesse caso, muitas vezes a gente nem percebe, né? não percebe. Ainda mais que no CrossFit você não tem feedback visual, como numa musculação, que você faz exercício Sim, de frente para o espelho. Então você não vê. Então, se não tem dor, você normalmente não tem queixa. Mas aí, o paciente atleta de CrossFit que filma o exercício, ele fala: Ó, eu tô com o sim, braço torto. E aí ele vem com essa queixa, porque já tem uma outra mentalidade de que ele precisa evitar algum problema a partir daquilo ali, porque era para os braços estarem na mesma altura, e de fato era. Então, o paciente, no geral, procura quando a dor aparece.
E quando a pessoa está com dor, dependendo da intensidade dessa dor, ela não quer saber quais são os meios que você vai utilizar para Sim, resolver. Ela quer a solução. Ok, eu entendo. Mas a questão é que você passa 1 hora na fisioterapia. Nas outras 23 horas do dia, você faz o quê? O que você faz nas outras 23 horas está colaborando ou está piorando esse piorando, né? quadro? Porque não dá para a gente ficar arrumando uma coisa durante 1 hora de fisioterapia e nas outras 23 você detonar tudo. Se for uma inflamação mesmo e continuar, né, forçando ali aquela inflamação, vai só Exato. piorar, né? Então, assim, eu não sou do time da restrição. Eu Sim, sou do time da adaptação. Mas tem coisa que eu preciso dizer, ó, isso aqui agora não. Então, continue fazendo sim, musculação. A gente precisa desse trabalho de fortalecimento em conjunto. Até porque a pessoa frequenta a academia a semana inteira, se quiser. sim, Mas a fisioterapia, num caso tranquilo, assim, a gente não precisa fazer fisioterapia todos os dias. Então, eu entendi. preciso que fora da fisioterapia a pessoa faça aquilo que é necessário para ajudar no tratamento. Sim. Isso é Porque importante. existe também o seu lado profissional, mas também existe do compromisso do paciente, né? Com Porque, certeza. assim, senão não vai chegar no resultado tão esperado. Foi basicamente o que a gente estava falando aqui, né? Que se ele, por exemplo, tem uma lesão e se não tem um repouso e tudo mais, se ele não contribuir para isso, não vai adiantar. Como é que essa situação, assim, a que ponto, né, o paciente consegue contribuir para melhorar e ser mais rápido, né? Muito, muito. E aí, novamente, eu volto para a questão do diálogo e para a questão do entendimento. A partir do momento que eu entendo o que está acontecendo com o paciente, eu sei o que prescrever para ele fazer Sim, fora do atendimento. Porque o que vai ser feito no atendimento, aí realmente eu não preciso explicar para ele por que, que eu estou colocando aquilo ali. Apesar de que eu gosto de explicar. explica passo a passo, eu vou fazer isso por conta disso. Eu já Por, fui paciente, eu sei. porque a consciência corporal é outra quando você sabe por que, Sim, que você está fazendo, quando você sabe o que é que está sendo ativado. Então, eu gosto de dar esse comando verbal e dar esse entendimento também durante o atendimento, porque os atendimentos são muito ativos, sim, ativos assistidos, mas eu também passo vários exercícios que a pessoa tem total condição de fazer sozinha depois. Então, essa explicação que acontece durante o atendimento é justamente para que a pessoa tenha a capacidade de memorizar e fazer sozinha depois, porque isso vai ajudar. E a sim. gente percebe nitidamente a diferença entre quem faz o dever de casa e quem não faz. Então, assim, é o que eu falei, o que você faz fora da fisioterapia está colaborando ou está atrapalhando o tratamento? Então, assim, tem gente que realmente não vai conseguir, não vai lembrar como é que se Sim, faz, e tudo bem não fazer. Mas a diferença de quem consegue fazer é muito grande no tratamento. E um exemplo disso é seu pai. sim. Então, Ali para é. quem a maioria das pessoas que não vai saber do que se trata, mas foi uma lesão de ombro, teve uma fratura de clavícula por uma queda de bicicleta. O idoso, quando eu comecei a atender, tinha 69 anos, fez aniversário durante o tratamento, fez 70, fez exercício de atleta, porque é um atleta. Não, o cara é ciclista, o cara viaja de bicicleta. Eu não, pronto, teu pai pedala mais que eu. Com Eu não certeza. me arrisco a pedalar sem ser naquela bike parada da academia. Então, Aí assim, você me vergonha desse jeito. a gente começou o primeiro atendimento, é, a avaliação do seu pai, até onde o Sim, senhor consegue levantar o braço. E ele não conseguia afastar o cotovelo mais do que isso aqui do corpo sem sim, sentir sim. dor. E mesmo forçando com a dor, não ia. Ele estava com essa limitação de movimento. No terceiro atendimento, ele estava com a Já. mobilidade completa do Sim. ombro. Mas assim, a gente fez fisioterapia uma vez por semana. E os outros 6 dias da semana ele martelava tudo que ele lembrava de fazer Meu pai é sozinho. disciplinado. Eu queria ter essa disciplina dele, viu? Então, pois é, né? Então, foi outra coisa. Eu Sim, cheguei no terceiro atendimento dele, quando ele levantou o braço, eu fiquei sem acreditar. sim. Então, assim, eu não tenho como dimensionar também o quanto uma pessoa vai evoluir. As pessoas gostam muito de perguntar Há isso. quanto. Você acha que eu vou resolver meu problema em quantas sessões? Eu falo, não sei. Mas eu vou fazer de tudo para que seja o mais rápido possível, porque eu também quero que isso se resolva rápido. Né? Deus me livre levar 10 sessões para tudo. Já Para quê? pensou? Se eu posso resolver em 2, 3? Dependendo da situação. Sim. E dependendo do quanto a pessoa se ajuda Que também. cada caso é caso, né? Cada Exatamente. caso é um caso. Você falando do meu pai, eu lembrei que quando você foi fazer, né, a avaliação com ele, o outro ombro também estava um pouco, né? Sim, Você acho que você se passou e esqueceu um pouco,
Mas tinha essa lesão, né, no outro ombro que ele, Não, para ele tava super normal. não era bem uma lesão, mas era uma redução de mobilidade do ombro. A gente descobriu porque quando a gente vai fazer o tratamento, e essa é a importância do tratamento não ser isolado para a região da queixa, para a Sim, região que precisa ser reabilitada. Então, eu precisei ter um cuidado com ele, porque algumas coisas, embora ele não sentisse dor, não deveriam ser feitas ainda no momento, porque tinha uma fratura que ainda não tinha sido consolidada completamente. sim, Eu precisava dar um tempo para isso acontecer. E aí é tempo mesmo, é paciência. Porém, dentro de tudo que era permitido fazer, dentro do caso dele, ele fazia tudo muito bem, com muita qualidade, e aí ele sim. resgatou mais mobilidade do que eu esperava, muito Que rápido. bom. Porque isso mostra que você olha o paciente por completo, né? E aí, E isso assim, faz uma diferença enorme. você falou, a gente percebeu que o outro ombro também precisava de intervenção, porque a mobilidade também era reduzida. Então eu falei para ele, e mostrei isso para ele. Eu falei, olha, era para isso aqui estar acontecendo. Se não está alcançando, não é porque o seu braço está machucado, não, porque o outro que não foi lesionado também não vai. Sim, Então vamos trabalhar os dois ao mesmo tempo. Então, assim, nada no corpo é isolado e por isso o tratamento também não deve ser. sim. Então, nada me impedia de colocar o outro ombro na jogada também. Até porque, como nos exercícios a gente precisava colocar os dois braços no apoio, os dois estavam trabalhando e os dois tinham ganhos. Entendi. E sobre essa questão da fisioterapia esportiva, como é que é ela, assim, essa visão, esse olhar? Porque existe, já no nome já diz, é esportiva. Como é que é essa fisioterapia esportiva? Fisioterapia esportiva abre um leque muito grande porque Sim, cada esporte tem o seu mecanismo. E aí, quando eu começo a atender algum atleta de algum esporte que é novo para mim, eu procuro entender quais são os movimentos que a pessoa mais precisa fazer naquilo sim, ali. Então, eu atendo muita gente de CrossFit. Então, é esporte que você está na terra, né, no chão, sim. superfícies regulares, só que aí tem impacto, aí tem corrida, tem força, tem resistência. Então, tem um pouco de tudo, todo tipo de estímulo. Né? Então, tem muito movimento de barra, é muito ombro, é muito quadril, é muita coluna, é muito tudo, porque existe a parte de ginástica olímpica. Sim. Tem levantamento de peso olímpico atrelado ao CrossFit. Então, o corpo inteiro trabalha naquilo ali. Mas não foi tão estranho para mim como, por exemplo, atender uma atleta paralímpica de natação. Foi para a água. Eu não É tinha verdade. esse mesmo acompanhamento. Então, na água, a gente tem propriedade de empuxo, a gente tem uma resistência diferente que o ar não dá para a gente. Sim. Então, ela precisava ter uma força maior para fazer o que ela fazia com uma perna a menos. Então, Foi desafiador. me surpreendi em vários aspectos, porque a gente já entra no campo do PCD, né, da pessoa com Sim, sim. deficiência. E aí foi uma surpresa muito grande para mim estar nesse cenário, porque eu sabia lidar muito bem com pessoas com deficiência para ajudar na parte de motricidade, só que não eram atletas. E eu descobri na prática que era muito mais fácil atender pessoas que não eram atletas, pessoas, por exemplo, pessoas amputadas, Sim. uma pessoa que tinha acabado de sair de uma cirurgia de amputação. A pessoa não consegue sair de deitada para sentada porque ela não tem uma das pernas como contrapeso. Ela tenta levantar e não E não consegue, consegue. principalmente se ela não tiver uma força de musculatura de abdômen muito Sim. legal. Então, só de você ensinar essa pessoa a se sentar, sair de deitada para sentada, você já está fazendo muita coisa por ela. Porque imagina, se você não consegue sair de deitada para sentada, você faz o quê? Mas quando você encontra um atleta, você encontra uma pessoa pronta, uma pessoa que compete. Sim. Eu, com meus 4 membros preservados no nado, a menina com uma perna a menos é campeã. Então, assim, me, me abriu um campo tão grande na cabeça que primeiro me fez perceber que qualquer limitação que eu tenha na minha vida está muito mais na minha mente do que no meu corpo, Sim. né? E eu aprendi muito atendendo ela, porque na hora de fazer o plano de tratamento dela, eu não podia fazer uma coisa simples. Eu tinha que fazer essa menina ganhar uma competição. Verdade. Eu precisava entregar relaxamento a ela porque ela tem uma demanda muito alta, então tinha um estresse muscular muito alto, mas por outro lado eu precisava entregar potência para ela. Entregar potência para alguém que já tinha muita. E esse foi o grande desafio de atender uma atleta PCD de natação. Então foi um Rapaz. campo completamente diferente para mim. Então assim, eu ia bolar os exercícios para ela, eu tirava uma perna do chão e fazia para ver se eu ia conseguir fazer. Se
eu conseguisse fazer, mesmo que fosse me Sim, desequilibrando, eu colocava para ela fazer porque ela é mais adaptada do que sim, eu nesse sim. sentido. Então, isso me deu um domínio maior daquilo que eu já faço, me estimulou a ter mais criatividade para bolar os planos de tratamento e derrubou um receio que eu nem sabia que Sim. tinha. Na Então, faculdade vocês estudam sobre essa parte? Porque assim, eu não sei, né? não Eu assim. mesmo não sei, mas como é que é Não. dessa parte A esportiva, gente tem a né? Ainda disciplina mais de PCD. fisioterapia esportiva, mas a gente não teve contato com atletas, atletas Sim, profissionais, nem com deficiência, nem sem. sim, A gente não teve esse contato. Então, assim, a gente tem muita coisa que é teórico-prática na fisioterapia, dentro e fora da faculdade, mas tem muito aquela coisa da gente se atender mutuamente, e aí são pessoas que não têm queixa, pessoas que não têm lesão, que não têm problema, então ali não contou tanto, mas teve a prática em clínica, escola de fisioterapia com pacientes reais, com lesões reais, sim, mas não eram atletas. Não foi a minha realidade. Então, entendi. eu atendi atleta jovem, condicionado, pós-operado, por exemplo, de um ligamento cruzado anterior, de joelho, que é muito comum, o pessoal lesiona muito jogando bola. Sim, Atendi, mas não era um atleta. Foi a pessoa mais ativa que eu atendi. Ele não tinha 30 anos, mas a realidade é outra. muda Tá? tudo, né? Principalmente se for uma pessoa com deficiência. Porque a gente esquece. A gente não sabe o que é querer apoiar o braço aqui e não ter o braço. Verdade. A gente não sabe o que é. A gente conta com o corpo inteiro para poder fazer um trabalho. E aí, quando você percebe, não tem um apoio. E aí, às vezes, a gente até pensa, não, dá para fazer aqui com apoio de cotovelo se a amputação for só aqui. Quando você vê, não dá. Precisa ter tudo aquilo ali. Já Entendeu? tem um dedo, né? O polegar, por exemplo, quando Imagina. perde Pois a é. questão né, do Então, apoio, da sustentação ali. a gente fica limitado por muito pouco. Você falou um dedo aí, por exemplo, vamos supor que a gente tenha cortado o dedo. Parece que quando a gente se machuca, a gente só bate o lugar que machucou nas coisas, a gente fica sem pegar nas coisas direito. Imagina uma pessoa que não tem um Que membro, não tem. entendeu? Verdade. Então, viver nessa condição é uma prova de que a pessoa precisa ter muita força em todos os aspectos. Entendeu? Verdade. Ela se redescobre. E eu acabei me redescobrindo também. Que bom, né? Entendeu? Foi Que bom, né? desafiador, mas Maravilhoso. deu resultado, né? Muito. Mutuamente. Deu pódio pra ela? Deu pódio para ela, ela foi competir fora do país. Ela estava nos Emirados Árabes ano Eita, passado, no final do ano. que bom. Ah, fiquei super orgulhosa. Tive a oportunidade de acompanhar ela no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. Bom, E aí eu conheci várias pessoas com deficiência, atletas de natação. Eu vi gente que não tinha os dois braços e as duas pernas nadando. E eu ficava assim, ó. meu Deus. E aí, assim, foi uma sensação muito doida, porque foi a primeira vez que eu era minoria entre pessoas com deficiência. Tu já foi minoria assim? E assim, aí eu pensei assim, rapaz, se eu me afogar numa piscina dessa também, o que não falta é salva-vidas aqui. É, Velho, você via aquela galera sem membro nenhum, nadando tipo minhoquinha assim, ó, sim. e rápido. Um negócio de doido. Eu olhava assim, meu Deus, atravessar 50 metros de piscina ali nadando. Era fantástico. E a Fantástico gente mesmo. com inteiro não consegue, Não né? faz. Foi ali que eu tive o choque de realidade, Sim, né? De perceber, que limitação eu tenho, pelo amor de Deus, eu tô dando é desculpa. Assim, verdade. qualquer coisa que eu estiver deixando de fazer, eu tô dando desculpa. Sim, Porque quando você se depara com isso aí, você fala, tá, eu não tô fazendo por quê? verdade. Entendeu? E é complicado, né? Porque, como você falou, a questão, a gente acostuma ter um certo ponto, né? De, tipo, no caso, no seu aí, de atender pessoas de uma certa forma. Isso aqui veio um novo modelo, uma coisa assim que, né? Não estava tão esperado por você, eu creio, né? Não, não. Eu vi pessoas com deficiências que eu nunca tinha visto na minha vida. Deficiência física, que parece ser Sim, uma coisa tão comum, mas eu vi coisas que eu nunca tinha visto. Eu vi próteses que eu nunca tinha visto, tecnologia de cadeira de roda que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu fiquei fascinada. Parecia que eu estava na Disney. Sério. Eu olhava para todos os lados. E aí, o nome dela é Bárbara também. é, Bárbara Brito. E aí, ela foi super legal comigo, assim, porque ela percebeu que eu estava encantada pela coisa, então ela fez de sim, tudo para eu poder conhecer as pessoas, né, conhecer de legal, perto e tal. Então, o Gabriel Araújo, que foi campeão sim, nas Olimpíadas de Paris. Eu tirei foto com ele, eu vi de perto ali, então, legal, assim, foi muito massa, com ele e com vários outros, sim, e eu sim, fui muito bem recebida. Muito bem recebida mesmo. Eles foram muito acolhedores. E isso é uma característica deles. Eu confesso que eu senti um peso de consciência muito grande porque a sociedade da gente não foi educada para enxergar essas pessoas na ausência delas.
E muitas vezes na presença até ofende. Verdade. E não tem cabimento. Não tem cabimento a gente normalizar isso. A gente ainda vive muito aquela cultura de que se eu não estou vendo, então não existe. Sim, Mas eles são muitos e muitos não circulam nas ruas porque não tem condição para isso. Não tem uma calçada decente para isso. Não tem um piso tátil para um cego poder se nortear, ter autonomia, ter independência. Então, um degrau faz muita diferença na vida de um cadeirante. Tira a concordo. independência, tira a autonomia, mexe com a dignidade da pessoa. Verdade. E quando a gente vê uma pessoa com deficiência num espaço comum que a gente frequenta, a gente não tem ideia de quantos obstáculos ele teve que atravessar para chegar até ali. E aí, às vezes, tem a tendência de dizer, ah, não, mas está ali a pessoa. Fala, você não tem noção de quantos não vieram porque não tinham condição, não tinham transporte, não tinha quem ajudasse a subir aquele degrau ali porque não tem uma rampa. Verdade. E tem coisa que é muito simples. Às vezes a gente fica pensando que a solução vai ser algo mirabolante, mas é coisa simples. Então, simples num grau assim. Interruptor. Quando a gente vai acender a luz, normalmente está na altura do ombro da gente. Uma pessoa com nanismo não acende a luz, não. Por que não pode ser embaixo? Embaixo, assim, da gente só trazer o braço para baixo, a gente não Sim. vai precisar abaixar, não vai precisar se curvar. E todo mundo acende a luz. É Verdade. simples, entendeu? É Mas a falta adaptável. disso É, faz uma pessoa ficar no escuro, verdade. entendeu? Ô, Bárbara, agora sim, a gente falando sobre a questão da fisioterapia, né? A fisioterapia trata diversas, né, situações, casos diante de um corpo humano, assim. O que é que mais a fisioterapia trata em relação não só à mobilidade, né? Essas coisas assim de... Pronto. É, a fisioterapia respiratória, ela tem uma importância muito grande também. E tem a preferência de muitos fisioterapeutas também. Muitos gostam. Não tive predileção por essa parte, mas tive contato por conta do período que eu trabalhei no Sim, hospital. Eu trabalhei de 2019 até 2022 no Hospital Prado Valadares. Então, peguei o período de pandemia todo. E aí, mesmo que. Aí não se trata de você gostar de uma coisa, sim. é de você precisar atender pessoas que demandam isso. Então, fisioterapia respiratória é essencial. Ajuda a tirar aquele velho catarro do peito. Isso aí é o mínimo. É o mínimo. Rapaz, quando se trata de questão Sim, respiratória, normalmente chamam um fisioterapeuta dentro do hospital. Então, assim, é claro que existe uma equipe multidisciplinar que vai atuar sim, em prol disso. Mas o paciente está desaturando, né? Que a saturação de oxigênio tá chamando sim, físio, vai lá, dá uma olhada, por favor. E é assim que funciona. Então, ventilação mecânica. Normalmente é o fisioterapeuta que está ali manipulando o ventilador mecânico para melhora do paciente que ficou numa situação tão grave que precisou de sim. uma máquina para ajudá-lo a respirar, Atraco também eu sei, né? entendeu? A tráqueo colocada pelo médico quando o paciente sai da ventilação mecânica e ainda não tem condição de respirar espontaneamente, aí coloca a Sim, traqueostomia, mas o médico coloca e ali a gente vai estimulando a respiração desse paciente, força de múscula respiratória, expansibilidade pulmonar, para que a pessoa volte a respirar sem precisar de um cano no meio da sim. garganta e volte a fazer tudo pela via respiratória natural. Então, tem isso aí, tem estética também, né? Fisioterapia dermatofuncional. Estética, não sabia não. Tem também a fisioterapia dermatofuncional. Inclusive, não era uma disciplina que eu tive na faculdade, mas como tinha uma professora que trabalhava nessa área também, a gente conheceu um pouquinho de Sim, perto. E a parte dermatofuncional trabalha a questão de feridas. Então, normalmente os pacientes têm muita ferida por diabetes, né? Então, o processo de cicatrização é lento. E aí precisa de todo um aparato para poder cuidar. Confesso que não sim, domino sim. muito isso, não me chamou muita atenção, não. Mas tem muita coisa mesmo. Interessante. Porque muita gente só acha, né, que é só uma massagem, né, uma coisinha Deus me simples, é livre. uma brincadeirazinha, Deus me né? livre. E sobre essa questão do Covid aí, você estava trabalhando onde? Estava trabalhando Eu, já com esse atendimento presencial ou estava em hospitais? Como é que foi? eu sempre fiz atendimento presencial desde que me formei. Então, quando eu trabalhava no hospital, os meus horários livres para fazer atendimento particular eram bem reduzidos, mas eu não deixei de atender. Quer dizer, durante a pandemia eu precisei parar completamente porque a gente não sabia com o que estava lidando. E eu estava pisando no metro quadrado mais perigoso do momento. Sim, Porque eu não, contato físico, as pessoas estavam evitando contato com familiares, com vizinhos, com pessoas próximas que
que estavam saudáveis. Imagine ter contato com a fisioterapeuta que está indo para o hospital e voltando. É, Então, eu precisei cancelar, principalmente com pacientes idosos que eu atendia. Uma mesma era acamada. porque você tá lidando direto com o paciente, né? Exatamente. Então, como a gente não sabia a dimensão no começo, né, principalmente, aí eu cancelei. Eu fiquei só trabalhando no hospital, até porque lá eu fiquei trabalhando predominantemente na enfermaria Covid. Eita. Então, eu tava no olho do furacão mesmo, Então passou por entendeu? muitas coisas, Eu hein? vi um bocado de coisa. Eu vi muita coisa. Não chegou a dar um trauma assim na mente, não traumatizou alguma coisa assim, não. Porque, né? Você é humano também, né? Fora do Sim, jaleco, você também é humano. com certeza. Rapaz, não foi trauma não, mas eu me transformei. Eu não fui mais a mesma pessoa depois daquilo ali, não. Eu não vivi aquele momento. A transição aconteceu enquanto eu estava lá dentro. Então, eu saí outra. Não chegou a ser um trauma, não. Apesar de eu ter visto coisas assim que eu não esperava. Mas eu sempre pensei, estando dentro do hospital, que meus problemas não eram maiores que os de ninguém que estava ali internado. No, eu podia estar no meu pior dia. Se eu estava ali trabalhando, eu ainda estava na condição de ajudar quem estava ali, Sim, no meu pior dia. verdade. Então, se eu não tivesse num dia bom, se eu não tivesse com uma equipe que eu tinha costume, que eu não tivesse tanta afinidade assim, no final do dia eu estaria na minha casa, no conforto e na segurança da minha casa. Aquelas pessoas que estavam internadas, não. Então, eu sempre olhei por esse lado e eu não conseguia me sentir traumatizada. Pronto, eu não adoeci. Se eu tivesse ficado internada, talvez. Sim. Agora, eu vi muita gente traumatizada. Eu atendi muita gente traumatizada e na época do Covid, por conta da escassez de alguns profissionais, chegava um momento que a gente precisava ser o que o paciente precisava que a gente fosse. Então, eu encontrava pacientes na enfermaria Covid que não estavam precisando de suporte de oxigênio, mas que estavam com uma fraqueza muscular global tão grande que eu chegava de manhã para atender, o paciente não tinha tomado café da manhã porque não tinha aguentado o próprio peso para sair de deitado para sentado e fazer a refeição. Então, como é que eu ia simplesmente trabalhar a força muscular do paciente, botar para andar, como dizem, se o paciente não estava se aguentando nem sentado, ele vai se aguentar em pé? Verdade. Então, às vezes, eu precisava dar comida na boca do paciente porque ele não teve condição de sentar e levantar. Sim. E aí teve muita gente que questionou, por exemplo, o serviço da enfermagem por conta disso, mas numa enfermaria extremamente lotada, com poucos técnicos, a demanda era absurdamente alta. Então, assim, eu ia reclamar que o técnico não deu café da manhã para o paciente, ou eu ia tentar fazer alguma coisa estando diante do paciente, que Sim. eu não ia ter como fazer a fisioterapia técnica como se espera que faça. Então, eu optei por fazer aquilo que o paciente estava precisando, porque o paciente precisava, era daquilo que ele Sim. precisava naquele momento, eu ia fazer o quê? Então, Bárbara, a gente estava falando, né, sobre essa questão dessa época da pandemia, né, que você passou em questão. Mas vamos falar um pouco aqui como é que funciona a fisioterapia hospitalar. Porque lá deve ser, não sei se tem, né, essa questão de apoio por salas mais específicas, né, algo assim do tipo. Como é que funciona essa fisioterapia hospitalar? Na ortopedia, no caso? Para ortopedia? Sim, Pronto. Para casos ortopédicos. É, é porque a gente está falando de Covid, né, e aí sim, vem sim. caso ortopédico, Porque, sim. querendo ou não, quando a gente fala em fisioterapia hospitalar, a gente vai Falar fazer a muito. fisioterapia de acordo com a demanda do paciente. Sim, Então, sim. indo para a ortopedia, então, fisioterapia ortopédica no hospital é muito desafiadora, porque a gente tem o paciente, o leito e as paredes. Apenas. É, normalmente é. Aí às vezes tem aquela escadinha de 2 degraus que fica próxima do leito, Sim, porque sim. como a altura, né, é grande, às vezes a pessoa precisa desse suporte. Pode ter uma poltrona no quarto para um acompanhante. Então a gente não tem muita coisa. A gente às vezes não tem nenhuma pessoa que se aguenta com firmeza sobre as próprias pernas. Então, principalmente no setor ortopédico, se eu estou lidando com uma pessoa que teve uma lesão nas pernas, então o desafio é muito grande. Mas isso me fez eu me surpreender com a ortopedia, porque eu não sabia que era possível fazer tanto até me ver nessa escassez de recurso. Sim. Até me ver sem uma mini band, sem, não tinha uma cadeira para puxar uma cadeira, não tinha um equipamento, não tinha uma bola suíça, não tinha nada. Então assim, deixa eu ver, paciente está deitado, está com uma fraqueza muscular global muito intensa, e aí
Eu começava por membros superiores, começava vendo se a pessoa conseguia se sentar sozinha. E aí, normalmente, o paciente que precisava de ajuda para se sentar, pensava, bom, eu preciso fazer esse paciente sentar sozinho, porque eu posso até pular essa etapa e colocar ele para andar. Sim. Mas ele vai precisar do corpo inteiro, ele vai precisar dessa estabilidade de tronco, dessa força de abdômen para poder se levantar sozinho. Então, se ele não se levantar sozinho, como é que ele vai ao banheiro quando precisar? Então, eu preciso tirar esse paciente da fralda, Que em muitos casos também tá sem entendeu? acompanhante, né? Sim, às vezes A- acontece de estar sem acompanhante. Acontece. Então, assim, por exemplo, o leito tinha na parte dos pés, assim, uma alça que era vazada. E aí o paciente que não conseguia levantar sozinho e, além de tudo, tinha uma lesão nas pernas, eu pegava o lençol, passava pela alça, pegava as pontas do lençol, entregava na mão do paciente e falava, puxe e levante. O paciente tinha que fazer uma É remada. mesmo. O paciente fazia uma Sim, remada sim, e ficava sentado. A maioria não conseguia fazer estando completamente deitado. O que eu sim, fazia? Elevava a inclinação do leito para sim. uns 30 graus, normalmente no máximo 45, e aí a pessoa já estava um pouquinho elevada e fazia ela terminar o movimento sozinha. É muito difícil. Na pior das hipóteses, caía deitada no macio, no colchão. Porque eu não ia ficar levantando o paciente o tempo todo. Eu tinha 18 pacientes para atender. Imagina se eu tivesse que carregar todos assim, para poder fazer. Não tinha Verdade. acontecido desse tamanho. Aí, às vezes, você atende um paciente que toma o leite inteiro. Entendeu? Então, a gente precisava dessas coisas para fazer o corpo responder, até porque não tem conduta passiva que substitua a atividade que o próprio corpo pode fazer. Nada dá mais resultado do que isso. Então, eu preciso fazer esse corpo responder, seja lá qual for a limitação da pessoa. Até se um paciente tiver AVC, metade do corpo dele está paralisada, a outra metade tem que trabalhar. Sim. E eu preciso despertar aquela outra metade ali também, porque pode se recuperar. E o momento A de tentar recuperar motivação, uma né? pessoa dessa é justamente ali, ó, No no leito. período recente. Porque se você deixa passar, aí tem coisa que se perde porque não teve intervenção a tempo, É mesmo. entendeu? Então, assim, já teve paciente de politrauma, o paciente tinha saído da UTI, ainda traqueostomizado, ele não estava respirando ainda, né, sem Sim. ajuda de nenhum equipamento. Ele tinha perdido mais de 30 quilos durante o período de UTI, não lembro quanto tempo ele ficou. Ele estava ainda com uma perna fraturada, com um braço fraturado. A Meu fratura que ele tinha Deus. sofrido a nível de costela já tinha sido consolidada, e aí isso me dava liberdade para poder fazer movimentos de tronco com ele, que se não tivesse sido consolidado não poderia fazer. Mas só para você ter uma ideia, ele perdeu quase todos os dentes. Eita. Então ele ficou muito lesionado mesmo. E aí, uma pessoa que perde 30 quilos depois de voltar da UTI, ele volta com que força? Zerado. Aí, até pra conversar, aí ele botava o dedo na tráquea, assim, e começava a conversar. Ele ficava super ansioso, mas ele era muito colaborativo. Ele esquecia que ele tava com o dedo na tráquea e que não tava respirando, aí ele tirava o dedo correndo, respirava Eita. assim, e eu, calma, vamos trabalhar. E assim, ele tava numa situação tão sensível que ele ficava tonto só de sair de deitado para sentado, porque a pressão caía. Caía. Então, eu precisava primeiro fazer esse paciente parar de ficar tonto sentado para conseguir fazer qualquer outra coisa. Então, eu fui trabalhando com ele com a inclinação do leito mais elevada, fui trabalhando o membro superior. E aí, usei o braço e a perna que estavam preservados a favor da mobilidade dele. E dentro de 2 semanas, eu consegui colocar esse paciente em pé, atendendo praticamente todos os dias. E Isso aí, sem ele assim, levantar da cama, né? foi sem levantar da cama, a gente trabalhando sentado. Mas, não falei que tinha paciente o leito e as paredes? Sim. E uma escadinha de 2 degraus. Então, assim, o paciente estava com a perna boa desse lado aqui, eu colocava a escadinha de 2 degraus do lado de cá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Então, era tipo assim, colocava a perna dele estendida aqui, a escada estava aqui, eu falava, coloca o seu pé na escadinha aqui do lado de fora. Que aí a perna dava na altura, Sim. ficava mais ou menos uma flexão de 90 graus, e com o braço bom, eu pedia para ele fazer força no apoio No do leito apoio. e pisar na escada e fazer isso aqui. E aí ele fazia um agachamento unilateral e fazia força do tríceps aqui. Sim. E ele levantava. A outra perna estava aqui, com fixador, não lembro o que ele usava, né? Mas parado Mas o também que não estava ficava. preservado, quando ele parou de ficar tonto, eu comecei a botar ele para fazer força. E aí conversei com a Nutri, porque como ele tinha perdido muita massa magra, conversei com a Nutri e pedi que ela fornecesse uma suplementação para poder ajudar nesse sentido. E aí ela prontamente me ajudou. E aí o corpo dele foi respondendo. Até que, para colocar ele em pé, aí vou mostrar de novo. Pronto, quando eu vi que ele tinha força para fazer, ele já lembrava como era que fazia o movimento Sim. sozinho. Aí pronto, eu falei para ele, ó, vamos arrastar você para a borda de cá do leito.
tá? E Isso ele aí, com a perna só, com a perna a só outra e com fraturada. e um braço. Tá? Sim, Uma perna e um braço. Pronto, ele foi apoiando aqui, foi girando, a perna de cá eu segurei lá pelo tornozelo. sim. Tirei a escadinha daqui de baixo, ele tocou o pé no chão, e aí, como o leito é alto, eu não sei nem como é que eu vou mostrar isso aqui. Então, ele ficava assim, tipo uma rampa, para bem Sim. inclinado. Então, a perna dele estava aqui, só que aí eu tinha um receio. Normalmente, o paciente que fica muito tempo com um fixador externo na perna, quando você abaixa a perna, ele sente dor, porque o sangue desce. Hum, Edema dói, porque comprime tudo. Então eu não sabia como é que ele ia reagir quando essa perna descesse. E aí poxa. eu avisei pra ele. Avisei pra ele, pode doer, não sei te dizer o quanto. E aí fui fazendo devagar. Falei, ó, tô segurando tua perna, a perna dele não dobrava. E aí, quando ele tava com a cintura inclinada aqui no leito, a perna de cá tava toda reta, tava toda estendida, e ele com a mão de cá, não, tava apoiado, não tinha pra onde cair. Aí eu comecei a descer a perna dele, tocar no chão. Quando ele tocou a perna de cá no chão, eu fiquei abaixada. O cara tinha quase 2 metros de altura, eu só percebi nessa hora. E aí, eu falei, estica esse joelho aqui. Ele esticou, aí eu fiquei em pé, ele tolerou que a outra perna ficasse toda para baixo. E aí eu falei, desencosta um pouquinho aqui do leito. Ele ficou com a mão, mas ele desencostou, ele ficou em pé. Porque ele também já tinha força, né? De Ele tanto. tinha força, porque eu botei ele para fazer mini agachamento unilateral na escada, ele tinha Sim, força. Então, enquanto ele não perfeito. conseguia fazer isso, eu sabia que não tinha como testar esse tipo de Poxa, coisa. Então, a partir do momento que ele fez o mais difícil, aquilo ali eu sabia que ia ser mais fácil, que sim. ele ia conseguir fazer. Então, mas, por exemplo, eu não sabia qual ia ser a reação da outra perna. Rapaz, e é uma missão muito grande, né? Porque lidar apenas, né, com a parede, como você for com as paredes, um leito e ali uma escadinha. E a questão, como a gente fala, né? Fisioterapia não é brincadeira, que é o nosso tema hoje, pessoal. Né? Fisioterapia não é brincadeira. E olhar o paciente como um todo. E uma coisa interessante que eu achei que você falou, que chamou a nutricionista, falou a situação e tudo mais, ou seja, juntou, tá todo mundo ali em prol do paciente, né? Porque vocês escolheram ser profissional da saúde, mas ele não escolheu estar doente, né? Ninguém Exato. escolhe estar doente. E aí tem outra coisa também, você falou dessa questão da equipe multidisciplinar. Eu chamei a Nutri para pedir essa ajuda, para dar esse reforço, mas ainda dentro dessa questão multidisciplinar, do atendimento ao paciente, olha o que acontece no contexto total dele. Ele estava acamado até isso acontecer. Sim, Ele tinha que tomar banho de leito. E um paciente, para tomar um banho de leito, normalmente precisa de, no mínimo, 2 pessoas para poder dar um banho. verdade. Então, são 2 profissionais que estão ocupados com o paciente, não desnecessariamente, mas que bom seria se ele não precisasse do banho de leito, se ele pudesse ir até o chuveiro, mesmo Sim, que sim. precisasse de assistência. Então, imagine você internado, se você não pudesse tomar um banho no chuveiro. Então, imagina o que é isso para o paciente. Então, tinha muitas mulheres, principalmente, que você perguntava assim, do que você está mais precisando? Ela falava assim, eu queria tomar um banho no chuveiro. Quem não gosta, hein? A pessoa Então, ficar doente assim, ali. é isso. Então, quando você pergunta, voltando para a questão, quando você perguntou para mim de trauma, manda trauma, rapaz. A pessoa que está sentindo falta de tomar um banho de chuveiro, entendeu? Então, assim, quando o paciente ficou nessa condição aí, ele já podia ajudar a ser transferido do leito para uma cadeira de rodas e tomar o banho no Sim, chuveiro. sim. E aí, ele já podia ajudar numa troca de fralda ou até Sim, sair da sim. fralda e tirar um paciente da fralda. E a questão também dele ficar muito deitado, né? Existe a questão da pele, né? Das escaras, das lesões por pressão, Sim. ali por contato. Então, ele já tinha mais condição de se mexer, de fazer essa pele respirar, né? Então, isso é um grau de independência muito importante a ser recuperado. E quando a pessoa recupera isso, quando ela descobre que ela pode fazer, ela vai se adaptando de uma maneira que nem eu poderia ensinar, Sim, porque eu não estou no corpo dele. normal, né? Vai. E sem muito Chega um impacto, momento, né? eu ensino a base. Eu ensino para a Verdade. pessoa, O caminho, né? as pessoas às vezes nem sabem o que é que ela pode fazer porque ela tem medo de se Sim, machucar, então tem medo de se mexer. Então, a partir do momento que você fala, não, você pode usar essa perna boa, você pode usar sim, esse braço bom, você pode fazer esse movimento aqui, não faz estripulia, porque, ó, a gente não pode sim, piorar sim. nada, tá bom? Não vamos bagunçar. Mas, a partir do momento que ele aprende a se mexer num leito, por exemplo, aí ele descobre coisa que é ele que vai me ensinar. Verdade. Entendeu? Pegando um gancho sobre essa questão da fisioterapia hospitalar, né? Eu quero falar um pouco sobre mim também. Porque eu tive um acidente há mais de 5 anos atrás e fraturei o húmero, né? Tive que passar pela cirurgia e tudo mais. Até o momento da cirurgia, né? Imobilizado também, tudo tranquilo.
Mas eu fiz a cirurgia, tive alta, acho que, se não me engano, no dia seguinte, se não me engano, né? Mas assim, o médico me passou para procurar a fisioterapia depois de 30 dias, né? Agora me diga aí, ele agiu de forma correta porque ele é um médico ortopédico, né? Ele não é um fisioterapeuta. E muitos médicos acontece de passar, né, esse tempo, né? É realmente está certo ou tem que ter uma conversa entre profissionais? Como é que é essa questão? Porque eu fiquei, acho que, se eu não me engano, mais de 30 dias sem voltar e até hoje eu ainda tenho uma certa, né, Limitação? limitação. Eu tenho limitação e o braço também ficou acomodado nessa posição por conta daquela tipóia, né? Da cinta ali. Vem a imobilidade. Não foi certo segurar você por 30 dias ou mais para começar uma fisioterapia, porque dentro do próprio hospital a fisioterapia pode acontecer no primeiro dia de pós-operatório. Só não acontece logo ali porque a pessoa ainda está sob efeito da sedação da Sim, cirurgia. Então, não só no ambiente hospitalar, fora dele, você foi liberado no dia seguinte, você sim, poderia sim ter começado a fisioterapia no dia seguinte. Então, não é que no primeiro dia de pós-operatório a gente ia fazer condutas que estaríamos fazendo após 30 dias. eu Mas, ia te perguntar mas sobre isso. pode e deve começar o quanto antes, porque quando uma pessoa sofre uma lesão, uma queda, Sim, seja lá o que for, e aí precisa passar por uma cirurgia, ocorre uma desordem da estrutura. Então, por reação natural do corpo, ele vai juntar essas partes do jeito que tiver. A gente precisa reorganizar antes que isso aconteça, porque depois que tudo se consolida, aí a gente não tem como rearrumar, e aí vem as limitações sim, permanentes. A gente não tem mais como desfazer isso aí porque o tecido se consolidou. E aí verdade. são várias camadas, né? Pele, músculo, fáscia muscular, a estrutura da própria articulação, dos ligamentos, tudo isso está remexido. Então, quando essas coisas se consolidam fora do lugar, tem coisa que a gente não tem mais como desfazer porque não fez a fisioterapia no momento que deveria ser Ser feito. feito, né? E aí, qual é o problema disso? Deveria haver um contato, um diálogo entre médico e fisioterapeuta, um encaminhamento. Isso é muito básico, até porque Sim, a parte médica foi concluída ali. O paciente vai precisar voltar para fazer revisão, para olhar como é que está, ver novos exames, olhar como é que está a consolidação de fratura, caso tenha sim, sofrido sim. fratura. Então, precisa, né, de um acompanhamento ali, mas o tratamento, a reabilitação é da fisioterapia. A única profissão que reabilita paciente é fisioterapia. Então, isso aí é da minha alçada. Então, assim, eu já ouvi coisas mais absurdas do que dizer para esperar 30 dias para começar. Então, eu já ouvi dizer assim: olha, o médico falou, atendi um paciente de pós-operatório de joelho, que falou assim: olha, o médico falou que era para eu passar 40 dias sem tocar o pé no chão. Então, nem estimulação sensorial na planta do pé esse paciente poderia ter. Sim. Então, quando ele chegou para eu atendê-lo, ele tinha 25 dias de cirurgia, ele estava usando uma muleta e entrou mancando. Eu, nesse primeiro atendimento, consegui fazer ele sair sem a muleta e sem mancar. Olha, Então, assim, o paciente, quando chega numa situação dessa, depois de ter recebido uma recomendação tão restritiva, não pode tocar o pé no chão por 40 dias após a cirurgia, ele já chega praticamente com uma placa escrita assim, negligente. Porque ele pensa que ele está mancando porque ele tocou o pé no chão antes dos 40 dias terem sido completados. Mas a pessoa precisava retornar à vida, era um jovem, sim. né? E ainda que não fosse, tudo vai da condição física da pessoa. Eu falei nesse instante da paciente de 85 anos que Sim, fazia sim. exercício de atleta, então não é a idade que determina, é a Verdade. condição da pessoa. E é claro, a gente não deve fazer coisas que, embora não provoquem dor, podem bagunçar aquilo que foi feito. Sim. Então existe um medo grande, sim, dos ortopedistas de que o fisioterapeuta ou o paciente, ou ambos, coloquem a cirurgia a perder, fazendo coisas que não deveriam ser feitas antes do tempo. Mas isso aí é coisa para quem não estudou, né? Sim. No meu caso, E então, assim, dizer para... Essa recomendação sim. aí acarreta em duas coisas. A primeira delas, o atraso no começo do tratamento pode gerar problemas que talvez não tenham como se resolver depois. E a segunda coisa é que isso pode desenvolver no paciente uma questão psicológica, um medo de Sim. movimento que até quando ele já pode fazer as coisas na fisioterapia, ele se recusa a fazer, porque ele fica com medo. Imagino. É o que a gente chama de cinesiofobia. Porque esse ombro, né, esse braço direito meu, ele não tem essa rotação. Essa mobilidade Essa toda, né? mobilidade não tem. E aí também é justamente essa questão que você falou, né? Talvez não ter começado logo,
né? Com Pode ter certeza. impactado nesse sentido aí. Sim. E para começar assim, um atendimento desse, né, umas sessões, você começa, tem que ter um exame de imagem ou um laudo? Como é que funciona para começar o procedimento dos Depende. atendimentos, né? Pronto, depende da situação. Boa parte dos atendimentos eu não preciso do exame de imagem, porque às vezes é uma pessoa que chegou ali com uma dor que ela está sentindo há uma semana ou duas e que apesar da dor ela está conseguindo fazer tudo. Sim, Mas se a pessoa tomou uma queda, então ela pode estar com um edema, pode ter uma suspeita de fratura. Se ela passou por uma cirurgia, eu preciso de um exame de imagem para saber como é que está aquela estrutura ali após a cirurgia. É interessante ver um exame de imagem também de antes da cirurgia para ver como foi que a coisa aconteceu. Entender o mecanismo da sim, lesão é super importante. Então, foi o quê? Foi uma queda? Você caiu como? Seu joelho torceu, seu pé torceu, o que foi isso? Caiu num buraco? Então, sim, todas essas coisas aí são importantes. Então, o exame de imagem só vai ser imprescindível se tiver uma suspeita de fratura. A pessoa chegou para mim, ela não passou por nenhum outro lugar e ela não está com exame de imagem. Mas aí eu olho, ela está com região muito roxa. Aquilo ali pode ser uma fratura. Então, tornozelo, por exemplo. A pessoa, eu torci o pé, mas aí você vê um edema muito grande, o pé tá roxo, beterraba, aquilo ali sim. provavelmente teve uma Aí fratura nesse caso acontecendo. você encaminha para fazer um exame de imagem, é isso? Encaminho para fazer. Porque Ah, aí é uma coisa que eu não devo mexer, porque se a gente pensar numa fratura, né, que é separação de partes, se eu mexer eu vou separar mais, eu vou piorar o problema. Aí eu preciso. Então, em outros casos, por exemplo, que pode não ter sido acidental, a pessoa chega para mim com uma dor lombar e ela está sentindo formigamento, perda súbita de força na perna. Isso aí é sintoma neurológico. sim, Então, aí não é que eu não possa atendê-la, eu posso atender, mas eu vou encaminhar essa pessoa para fazer um exame de imagem porque tem alguma coisa mais sim, sim. séria acontecendo aí. Provavelmente uma compressão neural que pode ser algo progressivo e que é bom Entendi, agir rápido. Entendeu? entendi. Bárbara, eu separei umas perguntas aqui, né, sobre mitos e verdades, né? Porque é umas coisas que a gente tem dúvida, né? Tanto eu como um paciente já fui muito paciente e ainda, né, a gente nunca deixa de ser. É coluna, é o braço, né? O ombro em si. Hum, E que eu creio que também seja muitas dúvidas do pessoal que está em casa também, né? Que a gente possa, né, sim. desmistificar esses mitos Vamos aqui. lá. Se for mito, você vai dizer, se não, né? Vamos lá, Vamos. né? Fisioterapia é só para idoso? De jeito nenhum. Eu atendo tanto jovem, mas não é que eu atendo tanto jovem porque a pessoa diz que quer fazer e eu vou lá e Sim, faço, não. É porque existe uma necessidade real de tratar, seja lá o que for. Entendeu? entendi. É, exercício físico substitui a fisioterapia? Eu não diria substituir, mas ele é um aliado muito forte. Se ele fosse substituir a fisioterapia, eu não teria pacientes atletas que fazem exercício físico regularmente. Então, é por aí, uma coisa reforça a outra. E muitas vezes uma pessoa fala assim: olha, eu tô com dificuldade para usar um leg press, porque meu joelho está doendo. Então, eu vou trabalhar para que a pessoa consiga voltar a fazer esse exercício bem. Então, assim, provavelmente também não é uma pessoa que vai precisar ficar muito tempo comigo, porque ela veio com uma coisa muito pontual ali. Mas a questão de substituir não seria essa a palavra, não seria esse o Sim, termo, sim. mas são aliados, tá? Principalmente se for um atleta, né? Sim. Ele precisa das coisas, de todas essas E nesse coisas. caso também aqui, existe um tempo, né, para começar a fazer efeito, né, nessa questão da fisioterapia ou tem que avaliar? Como é que funciona essa Normalmente questão? eu trabalho para causar efeito imediato. A pessoa chega com problema e já começa a resolver. Libera Então, logo essa dor, né? isso. Então, assim, saindo um pouco do campo da dor, porque é muito comum que ela esteja presente, mas eu preciso observar as outras coisas que o paciente não observa. Então, a pessoa chega com aquela queixa de dor, ela quer melhorar aquela dor ali, e às vezes não é uma coisa que a gente tem como sanar imediatamente. Mas eu vejo que tem um ombro, por exemplo. Um ombro que sobe mais do que o ombro que está subindo menos, ele está comprimido. Se esse ombro que está comprimido e subindo menos está doendo, provavelmente tem um processo inflamatório acontecendo ali. Sim, Então, se eu entro com uma conduta de descompressão, que também vai ter efeito anti-inflamatório, isso vai desencadear um alívio de dor. É a conduta analgésica. Então, assim, a massagem pode ser muito boa, mas não vai alcançar isso aí, porque a gente está em nível de articulação, é muito mais profundo.
A Entendi. massagem não vai alcançar isso nunca. Perfeito, né? Vou fazer mais duas aqui, né? E Vai vai lá. ser duas polêmicas aqui. E, Fisioterapia é só massagem? pelo amor de Deus. Não, Não tem como, né? definitivamente não. Eu não lembro quando foi a última vez que eu fiz uma massagem. Puro mito, né? Porque assim, até se a gente for pensar numa liberação miofacial, Sim, a gente trabalha pensando numa estrutura muito mais estratificada do que a gente pensa quando vai fazer somente uma massagem. A massagem normalmente vai ter para efeito de relaxamento. Só que aí a pessoa chega para mim com uma tensão muscular tão grande que uma massagem não vai ser capaz de aliviar aquilo ali. E a gente precisa levar em conta também os efeitos emocionais que estão sim. recaindo sobre a pessoa e talvez potencializando aquela dor que ela está sentindo, que se apresenta no corpo, mas que nem sempre começa nele. Então, não é que a massagem vai fazer mal, mas do que é que aquela pessoa está realmente precisando. Sim, Então, eu prefiro avaliar, aguçar o meu olhar clínico, que o paciente não tem a obrigação de ter, e conversar com a pessoa e dizer: olha, você está realmente precisando relaxar. Mas uma simples massagem não vai resolver isso aqui. Então, se a sim. gente for pensar numa liberação miofacial, num agulhamento seco, né, que vai promover um relaxamento, vai ajudar a dissolver pontos gatilhos. Então, tudo isso promove alívio de dor e passa muito longe do que seria uma massagem. Nesse caso, você falando, quem tem que entender o que o paciente precisa é o profissional, né? Não é o paciente que tem que achar, eu quero isso e E isso resolver. não dá para o paciente escolher como se ele estivesse escolhendo o sabor da pizza que vai comer. Não Sim, dá. verdade. Fazer mais um aqui, né? É, a fisioterapia não resolve, só alivia. Será? Isso meio que tá condizendo aqui com choque, com aquele choquezinho, né, que a gente toma. Será que ali resolve mesmo ou só alivia? Pois é. Tu já ouviu falar em Dorflex? Já. Pronto. É a mesma coisa. Só que um toma metade de um atendimento, o outro tu só engole, bota um golinho de água na boca e desceu, e vai fazer o mesmo efeito, analgesia. O TENS, que é o choquinho, o famoso choquinho, ele não tem efeito nem anti-inflamatório, ele só tem efeito analgésico. Desculpa. Então, assim, o problema não é a corrente elétrica, o problema é querer usar ela para resolver absolutamente tudo, inclusive o que ela não consegue resolver. Então, consumir metade de um atendimento ou mais, aplicando uma corrente elétrica que não vai promover resgate de função ao paciente e que, após algumas horas, o efeito vai ter passado, assim como o comprimido que você toma analgésico também passa o efeito, não compensa em Entendi. nenhum aspecto. Então, a pessoa que chega com limitação de movimento vai continuar com limitação, a que está com fraqueza muscular vai continuar com fraqueza muscular e nada se resolve. Então, de que maneira poderia ser usado para ser efetivo? O paciente tem uma dor no joelho, vamos supor, e aí a gente acopla os eletrodos ali na coxa do paciente, próximo da articulação do joelho. O paciente está com limitação para fazer o agachamento, o TENS está ali gerando analgesia, aliviando aquela dor que ele sentia para poder fazer o movimento, e num ambiente controlado e seguro, você alivia a dor para ele executar o movimento em uso do aparelho. Mas ele Entendi. está agachando. Ele não está só deitado recebendo choque Recebendo ali na choque. perna. Eu É já, outra história. eu já passei por essa situação, né, de estar com dor na coluna, nas costas, e procurar atendimento, né, fisioterapia, e simplesmente deita aqui. Deitei na maca e fiquei lá 30 minutos no choquinho, quase dormindo já. Oh, Na hora que tava quase dormindo, tá bom, vai pra casa, tchau. né? Mas assim, a dor, como você falou, sempre 10 volta, né? sessões. 10 sessões, Fez isso 10 vezes? quase as 10, né? Meu Mas vamos lá. Deus. Então é justamente isso que, como você falou, às vezes precisa, o paciente não sabe o que que ele precisa, né? O profissional tem que, Exato. né? Então, assim, para as pessoas que estão nos assistindo em casa também tem que começar a perguntar, né? Que perguntar na frente, Ver né? a fisioterapia como paliativa é responsabilidade de quem fez fisioterapia paliativa. Verdade. Então, se você, novamente, se você não oferecer resultado, se você não entregar alguma coisa efetiva, você não vai ter como receber a importância que você gostaria de receber. Não tem como, não dá. Sim, A conta não fecha. verdade. Então,
é natural que as pessoas ainda tenham essa visão, porque ainda existem muitos ambientes que trabalham exatamente dessa forma, porque tratam o paciente como um mero produto, trabalhando em cima de um volume e não da qualidade do atendimento. Se, A paci- gente, Se dá alta ao paciente, acabou o retorno, né? exatamente, né? Mas assim, a gente passa, independente de qual faculdade fez, a gente passa o curso inteiro atendendo cada paciente individualmente. Sim. Para você ter que atender 10, 20 pacientes por hora, então realmente É, você não tem como oferecer muito mais do que isso. E a culpa não é do profissional, mas do sistema que ele precisou se sim. inserir, da situação que ele precisou se submeter, porque a gente não sabe o que é que cada Infelizmente. um passa. Infelizmente E é triste. ainda bem que esse tabu foi derrubado muito cedo na minha vida, porque antes eu pensava, meu Deus, por que que um fisioterapeuta faz isso com alguém? Mas às vezes é um fisioterapeuta que mora numa casa com 6, 8 pessoas e está todo mundo desesperado para ter mais uma Sim, fonte de renda e a primeira porta que se abre é essa. com Porque certeza. sempre vai ter uma porta dessa aberta. Com certeza. Isso é certeza. Isso é verdade. Ô, Bárbara, pra gente fugir um pouco aqui agora, né, eu vou fazer uma pergunta. Quem é Bárbara, fora dos atendimentos, fora do jaleco, né? Quem é essa pessoa aí, conhecida por Bar, né? Muita gente chama de Bar aí. Quem é Bárbara? Pois, rapaz, eu tô muito atrelada àquilo que eu faço na profissão, porque nessa de cuidar de pessoas, eu aprendi a ter mais prazer por cuidar de mim. Aprendi a cuidar melhor de mim. Então, eu procuro ser a pessoa que faz aquilo que prega, que faz aquilo que prescreve para outras pessoas. Então, acho que as coisas ficam mais leves assim, e a gente tira aquele teor de sacrifício de que se cuidar é um peso, toma muito tempo. Sim, Então, inevitavelmente, eu não consigo sair completamente da posição eu saio da posição de profissional de saúde, sim. mas eu não deixo de pensar na questão do cuidado em saúde. Então, e isso não é só sobre a questão física, mas sobre tudo que a gente consome, Que sobre as bom. companhias que eu escolho estar por perto, que são aqueles amigos muito próximos, a minha família, as leituras, o que eu como, então, o que eu assisto, o que eu escuto, né? O Que que, bom. o que toca no meu fone, então, meu Deus do céu, parece prato de pedreiro. Então, enfim, eu sou um pouquinho de tudo, mas procurando sempre Que levar a bom. vida com leveza. Que bom. E nesse tempo todo aí, né, de formada, tem quanto tempo já mesmo de 7 formada? anos. 7 anos, né? Fiz 7 anos mês passado. Voou, né? Vou. Você nem percebeu. E aí, nesse fundo desse coração, conta aí algum caso, assim, que eu creio que tem muitos, né? Algum caso, assim, que te marca, Tem. que carrega, assim, o tempo todo, né? Te faz lembrar. Tem algum caso aí? Tem vários, mas tem. Quando alguém me pergunta isso, o primeiro caso que me vem à mente é o caso de Dona Matilde, que foi uma paciente que eu atendi quando eu ainda era estudante do último semestre. Eu estava no último ano de fisioterapia e a gente estava no estágio de fisioterapia comunitária. A gente estava num bairro periférico da cidade e o ponto de encontro era um posto de saúde do bairro. Com a ajuda dos agentes comunitários de saúde, eles fizeram um mapeamento para saber quantos pacientes daquele bairro precisavam fazer fisioterapia e, para nossa surpresa, o número de alunos da nossa turma, que era acima de 20, foi insuficiente para a quantidade de pessoas que precisavam de fisioterapia só naquele bairro. Eita. E aí, essas pessoas ficaram tão comprometidas fisicamente com o que acometeu elas, que elas não tinham condição de sair de suas casas para chegarem até o O posto de posto. saúde, e por conta disso, o atendimento que era para ser no posto de saúde precisava ser em domicílio. Então a gente se encontrava no posto de saúde e aí a gente se espalhava no bairro, No cada um bairro. indo para a casa de um paciente. E a casa de Dona Matilde, para entrar, tinha um lance de escada. Dona Matilde era uma senhora que tinha mais de 75 anos e sofreu uma amputação de uma das pernas porque a diabetes dela estava muito elevada e ela precisou passar por essa amputação. Ela não tinha sobrepeso, mas ela tinha uma fraqueza muscular muito grande porque ela nunca tinha feito exercício na vida. Sim. Uma senhora humilde, morando na periferia de uma cidade, não sabia qual era a importância disso, ela não tinha essa informação. E aí, de repente, quando ela amputou a perna, ela foi parar na cadeira de rodas porque ela não sabia como usar a outra perna e os dois braços. Na verdade, ela não sabia nem que ela podia usar a outra perna, para você ter uma ideia. E ela ficou presa dentro da própria casa porque, como tinha um lance de escadas que, para mim, era difícil de subir, porque eram degraus bem altos, Sim. imagine para ela. E ela, a limitação dela foi tão grande por não saber
se adaptar àquele novo corpo que ela estava, que ela não sabia como arrastar a cadeira de rodas, e até na parte plana da casa, ela não sabia sair de um cômodo para o outro, e morava só ela e o marido, que também era idoso, Vivia presa mesmo. e vivia presa. Então, se ela quisesse sair do quarto para a sala, tinha que se arrastando, mas calma que piora. Porque para sair da sala e ir para a cozinha ou banheiro, tinha um degrau de mais ou menos uns 30 centímetros de altura. Meu Deus. E aí não tinha condição nenhuma. A pessoa que não se arrasta numa cadeira de roda numa superfície plana vai conseguir fazer o que ali? Então ela me contou que uma vez ao dia o marido dela levava ela ao banheiro e era de manhã. E ela passava o resto do dia sem beber água para não sentir vontade de ir ao Meu banheiro. Jesus. E aí, como ela tinha uma fraqueza muscular muito grande, e eu tinha pouco tempo para tratá-la, porque eu só tinha o tempo do estágio. E depois do meu estágio, ia ter férias, ia passar uns 90 dias sem ter ninguém para atender ela. Então eu precisava entregar para ela tudo que eu pudesse enquanto eu estava ali. E eram 2 vezes por semana, se eu não me engano, que eu atendia ela só. E ela fraquinha, eu ficava olhando para casa, o que é que tinha para poder usar como peso, para poder fortalecer. Aí quando eu falei para ela, coloca esse outro pé no chão aqui, ela, e pode, eu pode, essa perna tá boa, a gente precisa usar essa perna. E aí, conversei com o marido dela, eu falei, olha, se tiver condição de colocar uma barra aqui nessa parede, eu consigo fazer um trabalho legal com ela e que sem mim aqui, ela vai conseguir Sim. também fazer. Ele no atendimento seguinte, já tinha uma barra lá na parede, e aí eu consegui finalizar o tratamento dela fazendo ela puxar a barra como quem faz uma remada, pisar no chão e esticar o joelho para poder ficar em pé. Então, eu consegui deixar ela de um jeito que ela conseguia sair da cadeira de rodas, sentar naquele degrau e, na pior das hipóteses, ela Sim. ir em 3 apoios até chegar no banheiro ou na cozinha, para pelo menos ir mais de uma vez ao banheiro É, por dia. E aí, o que mexeu muito comigo nessa história, além de todo esse contexto, é que quando a gente sai da faculdade, a gente só teria como atender essas pessoas se fosse por meio particular e essas pessoas não têm condição de pagar. Não é a realidade sim. delas. E aí, assim, o posto de saúde está lá. Não faltam profissionais precisando de trabalho. Não faltam pessoas, faltam profissionais para Sim. atender a quantidade de pessoas que tem precisando de atendimento, mas falta um sistema para poder unir essas duas partes. E isso é uma coisa que eu tenho muita vontade que possa chegar um dia na cabeça de alguma autoridade política que possa fazer algo a respeito. Porque é uma necessidade muito grande e a gente não enxerga isso porque as pessoas estão literalmente presas dentro da própria casa porque elas não têm condição de sair. Mas elas têm muita necessidade de receber essa assistência. E veja bem, era uma senhora muito idosa, pobre, mas o que a gente pode fazer por um paciente que se dedica a melhorar transforma a vida Sim, com dela. certeza. Então, assim, você acha que a pessoa vai precisar, mesmo que ela não consiga andar com domínio, com uma muleta, com um andador, a partir do momento que a pessoa consegue sair da cadeira de roda, ela desce aquela escada da casa dela e vai na Oxe, rua, com certeza. Eu tô aqui pensando só na questão de beber água, vai né? viver. E assim, veja, ela ficava sem beber água para não querer ir ao banheiro. Ela não podia pensar em usar uma fralda geriátrica, porque quem ia trocar? E Rapaz. quem ia comprar? Ela não tinha dinheiro para comprar fralda Sim. geriátrica, não. Era uma pessoa que contava os centavos para comprar o pão que comia no café. Então, assim, olha quantas camadas tem nessa situação. E aí, uma vez eu conversei com uma amiga minha que é da área de direito, e aí eu falei para ela assim, poxa, seria tão bom se a gente pudesse se tivesse um sistema que os fisioterapeutas pudessem estar trabalhando, né, principalmente recém-formado que está ali naquela sede para Sim. trabalhar mesmo e com conhecimento aflorado, seria tão bom se tivesse um sistema que a pessoa pudesse chegar lá e ir para casa do paciente. Ela falou, não daria certo. E aí eu falei, por quê? Ela, porque não ia ter quem fiscalizasse. Eu falei, mas. E daí ela falou: você não tem coragem, não teria coragem de chegar na casa de uma paciente, de estar num ambiente desse, assinar um documento dizendo que fez o atendimento sem ter feito. Você não teria coragem. Mas quantos fariam o contrário? Então teria que ter fiscalização. Porque dentro da casa de cada paciente, quem ia ver se o atendimento aconteceu mesmo? Quem ia saber se você foi para lá ou se você foi passear? E realmente, isso acontece e isso desemboca numa situação que aconteceu com um amigo próximo meu. A mãe dele estava hospitalizada, passou um tempo em UTI, um problema respiratório grave, foi entubada. E aí, depois que ela saiu da intubação, ela saiu ainda debilitada na parte respiratória e a fraqueza muscular vem com força porque era também uma senhora idosa e sedentária. Ela foi para casa
E ele chegou para mim, me falando, me dando acompanhamento da situação e falou que ia tentar o fisioterapeuta do home care e que ele conseguiu. Umas 2 semanas depois, ele entrou em contato comigo, cheio de dedos, pisando em ovos para poder falar comigo, até que ele conseguiu formular a pergunta. Obá, é normal um fisioterapeuta passar 10 minutos com a paciente e ir embora? 10 minutos. Aí eu falei, não, independente do que tenha, só se tua mãe tiver mandado ele embora. Então, aí eu falei, ele fez o quê nesses 10 minutos? Ele mandou ela sentar, falou para ela fazer uns movimentos de braço para cima e braço para fora, assinou um papel que diz que ele ficou 1 hora aqui e foi embora dizendo que tinha outro atendimento para fazer, Rapaz. provavelmente atendimento particular. Aí eu respirei porque era a mãe dele. Sim. E eu não podia deixar ele nervoso na situação que ele estava. Então eu deixei o sangue esfriar e falei para ele, ó, primeira coisa, essa situação aí de profissional de home care, normalmente é a pessoa que recebe estourando R$ 30 por atendimento. Isso é 30, faz o que com R$ 30? A pessoa não paga nem o combustível para poder chegar na casa do paciente. Então a pessoa trabalha insatisfeita. Mas isso não justifica, porque no momento que a pessoa topa trabalhar no sistema Sim. desse, ela sabe quanto vai receber. Então, se ela aceitou, faça o que tem que ser feito. Porque uma felicidade que eu tenho na minha vida é de não precisar passar por certas coisas para aprender a fazer diferente. Então não precisa ser minha mãe, não precisa Verdade. ser um parente meu, não precisa ser meu amigo. Com certeza. Mas toda vez eu olho e penso que poderia sim ser um dos meus e como eu gostaria que fosse tratado. Eu tô ali Imagino. para isso faz parte do serviço. Sim, sim. Então, Da ética, né? se você se Profissional. submeteu a receber um valor que está muito inferior àquilo que você acha que merece, é problema seu. E aí eu volto à questão que minha amiga falou, que não daria certo colocar os fisioterapeutas para fazerem atendimento a domicílio, partindo do posto de Sim. saúde, porque se no home care acontece um negócio desse, É imagine se a gente deixa assim livre, sem verdade. fiscalização. Então, é uma tristeza, é uma ferida minha. Sim, sim. Imagino. É uma ferida minha. Então, o caso dela foi muito importante para mim. E já no finalzinho do E, curso, hein? e traz essa questão de saúde pública que Sim, sim. precisa ser resolvida, gente, porque a Uma gente não tem atenção noção da maior, né? quantidade de pessoas com deficiência ou limitação física que estão espalhadas por aí, escondidas E tem muita gente da dizendo que sociedade. tá bem, tá tudo certo, tudo normal, porém, assim, não depende do serviço público, digamos assim, né? Então, como é que vai ter propriedade para falar uma coisa que você não consome, Exato. né? Ô, Bárbara, então, assim, voltando para os teus atendimentos hoje, você só trabalha com atendimento particular, não é isso? Exato. Você só trabalha com particular. Em relação a isso, o que é que o marketing tem contribuído para te ajudar nesse sentido? Em muita coisa. Quando eu não estou no presencial, o marketing é 100% daquilo que eu preciso para Sim, alavancar o meu trabalho. E eu percebo nitidamente a diferença de quando eu estou me dedicando mais a isso e de quando eu me dedico menos. Então, como eu sou minha própria equipe, tem hora que eu não consigo dar conta de tudo, mas é extremamente necessário porque hoje a questão de marketing, de rede social, que você falou em outro momento aí, sim, é aquela coisa, ou você está nela ou você está no anonimato. Então a gente precisa se favorecer sim, com isso aí, a gente precisa usar isso da melhor maneira possível para gerar esclarecimento, para gerar valorização, sim. para gerar divulgação, Tirar os mitos, alcance, né? exatamente, gerar essa conexão. Eu tem pergunta que realmente. Quando eu parei para pensar que tem pergunta que não tem cabimento mais ser ouvida, eu falo, gente, quem é que está respondendo essas perguntas? Mas é Eu verdade. preciso responder. Tem que responder porque a internet está Exatamente. aí para todo mundo, né? Exatamente. E o bom profissional, quando ele se cala, né? O mau profissional ele vai se destacar. Exatamente. Não, não é à toa que tem tanta gente que nem profissional é. E Sim, muitas vezes está aí ganhando, enriquecendo com desinformação e prejudicando muita desse gente. jeito. E sobre o serviço da Promed, o que é que você tem a dizer? Porque você já é É um consumidora, né? absurdo de bom. Porque, ó, tem a questão do seu diferencial no sentido de não fazer somente o que se espera de um serviço de marketing, de só filmar, de só trabalhar bem uma iluminação, de escolher um ângulo legal para a pessoa para que a imagem dela fique boa. Existe uma preocupação com a essência da coisa que é o conteúdo. O que está sendo passado? Então, o seu interesse, quando você aborda um profissional de saúde, te favorece no sentido assim, de você ter de você ganhar conhecimento até para Sim, elaborar as perguntas que você faz.
para Sim, gerar sim. uma movimentação, para gerar uma coisa interessante de ser assistida. E isso é uma coisa que pouca gente faz, porque muita gente só está pensando, não, o meu trabalho é só isso aqui, eu não É só preciso ir gravar, né? além disso. É só Mas, apertar um botão, né? mas a gente vê muito claramente a sua satisfação em fazer isso, porque para você só vai estar completo se você conseguir entregar uma coisa que faça a pessoa, além de tudo, se sentir segura. Porque Sim, imagem, sim, qualquer câmera profissional, bota uma aspa bem grande aí, sim. qualquer profissional pode entregar. É isso que eu sempre falo, né? É fazer todo mundo faz, né? Trazer resultado já é outra história. Exatamente, a receita tá aí. Para quem é que sabe fazer o bolo? É, com certeza. Então é Né? justamente isso, viver na pele, né? E também porque a gente trabalha com profissionais da saúde, como você também, né? E precisa se destacar, porém, com marketing de verdade, não marketing de mentira, né? Bárbara, a gente está chegando aqui no nosso fim do nosso episódio, né? Quero te agradecer, não só eu, mas toda a equipe aqui da Promed, por ter vindo, por ter trazido esse conteúdo para não só para mim, mas para todo o pessoal, né? Que nosso podcast, graças a Deus, está chegando em São Paulo, Rio de Janeiro, Eita, que né? massa. E às vezes tem pessoas aqui do nosso lado que não tá dando esse apoio, né? Então, assim, para você ter ideia, onde está chegando o nosso podcast. Que coisa Mas isso é boa. muito bom e vai vir ainda mais profissionais aqui com você. E quem sabe lá na frente de novo você não volta, Quem sabe, né? né? Não posso trazer uma coisa diferente. Com certeza. Mas assim, quero te agradecer de novo, né? E muito obrigado por ter vindo. As portas da Promed estão sempre abertas para você. E Eu a que hora que agradeço precisar, muito pela, obrigado pela pela. confiança, porque para ter me chamado aqui é porque sabia que, Com né? certeza. Então, assim, a hora que você precisar da gente, vamos estar Ah, aqui, né? De portas abertas. E eu, muito obrigado. eu fiquei muito honrada. Eu agradeço de coração mesmo, porque eu tenho certeza que cada pessoa que é escolhida para vir para cá é escolhida a dedo. E assim como você me vê como uma referência na minha profissão, eu também vejo você como uma grande referência na sua. Então, Obrigado. obrigada mesmo. Obrigado. Eu vou deixar um espaço aqui para caso você queira mandar, né? Caso não, que eu sei que você tem uma mensagem aí do fundo do coração para mandar pro pessoal, né? É muito complicado a gente resumir essas coisas, mas eu vou falar por mim, né? Que é a responsabilidade por mim mesma é mais fácil de assumir do que tentar Sim. falar por todos. Então, eu tenho procurado ser uma boa representante da profissão que eu escolhi exercer, tentando gerar mais entendimento para as pessoas que eu atendo, porque no fim das coisas é sobre pessoas. Eu estou atendendo, eu sou uma pessoa atendendo outras pessoas, então, assim como eu não vou lidar somente com a saúde física dessas pessoas, porque cada uma vem com o seu pacote completo, eu também tenho o meu. Então, acho que a gente se entende muito melhor quando a gente se conecta como seres humanos com esse olhar do que quando a gente pensa só na técnica pronta, que nem sempre se aplica a todos. Então, eu espero que vocês possam ver a fisioterapia com outro olhar depois de hoje, né? Que possam se abrir caso exista um bloqueio, porque nem todo profissional age da mesma maneira, graças a Deus. E quem precisa de um problema, eu posso garantir que existe sim uma solução na fisioterapia, um tratamento, tá? Mas que você precisa encontrar a pessoa certa para isso. E eu espero que isso esteja ao seu alcance, independente de onde você estiver assistindo isso. É isso. Perfeito, legal. Então chegamos, né, ao fim do nosso episódio. Queremos agradecer aqui a audiência de todos que chegaram até aqui, né, que possa curtir, comentar, compartilhar, né? Hoje o tema foi bem legal mesmo, né? Foi massa. Fisioterapia não é brincadeira, então que de fato possamos levar cada vez mais a sério, não só o profissional, mas também a gente como paciente, né? Muito obrigado a você que acompanhou até esse momento e, de fato, curte, comente, compartilha, porque é consulta digital, meu amigo. Aguardamos você aqui no próximo episódio.